Capítulo 14 de Romanos, versículo 10 ao 12, nos diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Então o apóstolo São Paulo, ele foi claro e direto sobre esse assunto, quando falou que todos compareceremos diante de Cristo para prestar conta do nosso serviço. O tribunal de Cristo, para aqueles que não acompanharam outros estudos aqui sobre o assunto, é o lugar onde nós prestaremos conta de todo o nosso trabalho, como também da nossa vida, a maneira como vivemos aqui neste mundo, depois de ter sido salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos de que as nossas obras, elas não são meritórias quanto à salvação, à conquista da salvação, mas elas se tornam meritórias quando se trata da recompensa que o Senhor dará após a ressurreição, é isso, a transformação dos que dormiram em Cristo e também a transformação daqueles que estarão vivos por ocasião do arrebatamento da igreja. Nós estivemos falando no estudo passado sobre os elementos que serão submetidos ao julgamento do tribunal de Cristo. Eu falei de que o nosso tratamento mútuo, como tratamos os nossos irmãos, estará sendo submetido a julgamento naquele dia. As nossas obras em geral, para a obra de Deus, para o nosso próximo, estarão sendo julgadas ali também, avaliadas ali também. O nosso dinheiro, como o aplicamos, não é? É claro que Deus também examinará isso. Quando o crente possui seus bens, ele entende de que ele deve ganhar para manter-se, manter a sua família, para colaborar com a obra de Deus e também reservar para o seu futuro, para os seus filhos, se o que ele ganha for suficiente. Mas primeiro a família e segundo o reino de Deus, a obra de Deus. Por que a família? Porque a Bíblia nos orienta a socorrer primeiramente os necessitados da nossa família. É isso, as necessidades, nós somos responsáveis pela manutenção da nossa casa. E em segundo lugar, o sábio Salomão diz que devemos honrar a Deus com a nossa fazenda. Mas Paulo também diz que os pais reservam herança para os seus filhos. Não é pecado o crente fazer sua reserva, não só como herança para os filhos, como para uma necessidade premente, para investimento, quem sabe na aquisição de uma casa. Nada disso é pecado. Amém, meus irmãos? O crente deve sempre fazer reserva dentro das suas possibilidades. Eu me lembro que no campo missionário fui procurado por uma irmã e ela me disse: pastor, Deus está abençoando a nossa família, a nossa casa de tal maneira que nós não sabemos aonde colocar o dinheiro. Eu disse: minha irmã, tenha cuidado. Se Deus está dando muito, a senhora precisa, o esposo não era evangélico, eu digo, precisa dar essa sugestão ao seu marido. Primeiro, manter bem a sua família. Segundo,
ele não tem essa obrigação porque ele não é crente, mas o que a senhora puder fazer pela obra de Deus, a senhora poderá fazer. E terceiro, reservar para o futuro. Pode ser que venham dificuldades aí na frente, e Deus está falando, Deus está dizendo: estou te dando de sobra, para que quando venha o aperto, você tenha em reserva. Amém, meus irmãos? E isso aconteceu, é como Deus fez com Faraó. É isso, as vacas, todos sabem aquela analogia das vacas gordas e das vacas magras. Na vida do crente, às vezes acontece isso. Tem o tempo das vacas gordas e das vacas magras. E Faraó, ele buscou no homem de Deus a resposta. E o homem de Deus recebeu de Deus aquela revelação e disse a ele que ele cuidasse e reservasse para um período de fome que haveria sobre o Egito. E isso foi feito, e muitas vidas foram salvas, não só dentro das fronteiras do Egito, senão que fora também. Aí está o exemplo da história de Jacó e sua família, não é isso? Que foram salvos da morte por causa do cuidado que o Faraó teve, orientado por Deus. Depois, as nossas reações diante das provas, das tentações, não é isso? Quarto, nosso sofrimento, a nossa fidelidade no sofrimento. Quinto, será submetido também o uso do nosso tempo. O crente não pode desperdiçar o tempo. Quem diz amém, irmãos? Amém. A vida é uma bênção da parte de Deus. Cada dia que nós nos levantamos, podemos agradecer a Deus e dizer: Senhor, recebi hoje uma dádiva que homem nenhum pode dar, só tu podes dar. Então, se você cada dia que se levanta, que se acorda, não é verdade? Você olha e diz: oh, glória a Deus, mais um dia para viver sobre a terra. Você deve dobrar o seu joelho, agradecer a Deus pela vida e dizer: Senhor, ensina-me a aplicar esta dádiva que é o tempo, 24 horas que tu me estás dando, não somente para mim, não somente para a minha família, mas para o meu próximo e principalmente para o teu reino. Amém, irmãos? E aquele tempo, cada dia nós recebemos uma hora, um tempo. Por isso Paulo disse que não devemos desperdiçá-lo. Ele diz: remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. De forma que o uso do nosso tempo, será avaliada também a nossa atividade na evangelização, na pregação do Evangelho. Não é isso? Nós temos fundamentação para afirmar isso, fundamento nas Escrituras. Mais na frente tocaremos neste assunto. Serão submetidas também as coisas ocultas, as intenções do coração. Como será feito este julgamento? A palavra de Deus nos mostra que as obras feitas através do corpo pelos salvos aparecerão com o valor e qualidade que possuem perante ele, conforme nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 15, Paulo diz que as minhas obras, aquilo que eu fizer, depois de salvo, de resgatado, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aparecerão, não é isso, diante do Senhor, e Ele avaliará a nossa obra, o nosso serviço, para que entendamos. O Espírito Santo quis revelar a nós o valor, o caráter, a natureza das nossas obras, sendo avaliada em 6 materiais, 3 perecíveis e 3 duradouros. Capítulo 3, versículo 12 a 15, diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quem diz amém, irmãos? Amém. Tudo será submetido à avaliação do juiz justo, que se chama o Senhor. Amém? A quem a Bíblia chama de justo juiz.
aqueles que procuram a sua própria glória, Jesus disse que já receberam aqui o seu galardão. Nada lhes sobra para aquele grande dia. Os irmãos sabem que quando Jesus se referiu à recompensa aos seus discípulos, ele avaliou a posição, a forma como os discípulos faziam as suas obras, o judaísmo como religião, como uma religião institucional no seio dos judeus, funcionava fundamentada em três bases ou três colunas, que era o dar esmola, o jejuar e o orar. E Jesus corrigiu nos discípulos os resquícios que o judaísmo tinha deixado neles, a ponto de dizer que se eles fizessem como os fariseus, os religiosos do seu tempo faziam, eles perderiam o galardão. Eles teriam que fazer as suas obras totalmente diferentes, para que naquele dia da avaliação eles pudessem receber a recompensa. E é quando Jesus disse: quando orares, não orareis como fazem eles, não é isso? Que oram em lugares públicos para serem vistos pelos homens. Não é isso? Ele disse: na verdade, já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Ninguém deve orar para mostrar aos outros que é de oração. Não. Eles iam, não é que seja pecado orar em logradouros públicos. Não é que Jesus orou em muitos lugares. Jesus orou no cemitério, Jesus orou nas praças, Jesus orou na casa de incrédulos, não é isso? Mas ele não fazia com essa intenção. Enquanto os fariseus, principalmente os fariseus que eram detentores do conhecimento, da interpretação teológica da lei mosaica e eram os líderes, a seita principal do judaísmo, tudo faziam para aparecer, para serem promovidos, para terem o título de piedosos. Quando eles davam esmola, Jesus disse: não façam como os fariseus, porque quando eles vão dar esmola, eles vão a determinado lugar e mandam tocar a trombeta, para que todos se entendam do que ele está fazendo. Jesus disse: faça oculto, porque o Pai em oculto te recompensará. Nunca digas o que faças, não é? Quando Jesus se referiu, enfim, ao jejum, ele disse da mesma forma. Ele disse: eles jejuam e ficam tão entristecidos, com a fisionomia tão tristes, que eles nem sequer se ungem, não se penteavam. Ele disse: para que mostre a todo mundo que ele está jejuando. Jesus disse: não façam assim, porque se vocês fizerem, já receberam o galardão aqui, e lá em cima não tem saldo nenhum. Mas se fizer da maneira que Cristo orientou, ele disse: receberão aqui em secreto a bênção do Pai, e lá na presença de Deus o galardão. Amém, meus irmãos? A recompensa da parte do Senhor. De forma que isso está em Mateus capítulo 6, versículo 2 até o versículo 16. Então, no versículo 12, o apóstolo São Paulo fala dos elementos que são ilustrados aqui como um simbolismo para traduzir melhor o valor, a característica, o caráter do nosso serviço. Disse: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Amém, irmãos? Observe que quantas frustrações vão haver no tribunal de Cristo. Quantos homens que aparentam tão piedosos, quantas pessoas que aparentam tão envolvidas no trabalho. No entanto, se a intenção for outra, diz a palavra de Deus que naquele dia será revelada a intenção. Primeiro, Paulo fala das nossas obras caracterizadas pelo ouro. O ouro, no versículo 12, que simboliza as coisas de procedência divina, as coisas celestiais, porque o ouro, o Todo-Poderoso, é comparado ao ouro. Veja aí no livro de Jó, capítulo 22 e o versículo 25. Livro de Jó, capítulo 22
e o versículo 25. Estou esperando que você abra também 22 e 25. Diz: até o Todo-Poderoso te será por quê? Por ouro e por prata amontoada. Te será por ouro. Te será por ouro. Jesus disse à igreja de Filadélfia: te aconselho, digo de Laodiceia, não é? Te aconselho, digo, que de mim compres o quê? Ouro. Para quê? Para te enriqueceres. Não é isso? A tribo sacerdotal, a tribo levítica, era comparada por Deus como ouro refinado. Então o ouro fala das coisas divinas, de procedência divina. As obras figuradas em ouro significam obras feitas em Deus. Obras que não são feitas para se apresentar a si mesmo. Há muitas obras que se faz por aí afora e até mesmo na igreja, onde não há espaço para Deus, irmãos. Não há espaço para Deus. E se nós construirmos uma obra, fizermos um trabalho e não há espaço para Deus, esse edifício vai cair. Quantos ministérios levando o nome de homens, firmados sobre o nome de homens, quantos já passaram, não duraram, porque a igreja, ela não está firmada sobre homens, a igreja está firmada sobre Cristo, sobre a palavra. E todo serviço, todo trabalho que nós fazemos deve ser oriundo de Deus, ter origem em Deus, procedência em Deus e ter espaço para Deus. Se aquilo que você faz ou que eu faço não tem espaço para Deus, se nós não temos na nossa mente aquele princípio, aquele conceito espiritual, que quando vieram a João e disseram falaram aquela mensagem de que Jesus estava curando, fazendo maravilhas, ele olhou para eles e disse: convém que ele cresça e eu diminua. Se as nossas obras, elas não procedem de Deus, estão fundamentadas em Deus, elas não terão nenhuma recompensa da parte do Senhor. Quem diz amém, irmãos? Amém. É momento para nós refletirmos e avaliarmos o que estamos fazendo. O que eu e você estamos fazendo? Estamos fazendo para Deus? Estamos fazendo para que Deus seja glorificado? Há espaço para Deus naquilo que estamos fazendo? Ora, meus irmãos, leamos João capítulo 3 e versículo 21. João capítulo 3 e versículo 21. Aí nós vemos quando a palavra do Senhor Jesus nos orienta com relação a este assunto. Obras feitas em Deus, na luz, na verdade. Capítulo 3 e o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus. Amém, meus irmãos? Não adianta querer imitar. Não é isso? Não adianta. A nossa obra só tem valor para Deus e só será recompensada se elas forem feitas no Senhor. Amém, meus irmãos? Quem diz amém? O segundo material é a prata. Era o material usado no pagamento da redenção dos primogênitos. É o símbolo da redenção de Cristo, ou em Cristo. Isso está em Êxodo, capítulo 30, versículo 11 ao 16, para quem quiser anotar, Êxodo 30, versículo 11 ao 16, e capítulo 26, versículo 25. As obras figuradas em prata significa que foram feitas pela fé em Cristo e não através da força natural do homem. Paulo disse que trabalhava pela graça.
Amém, meus irmãos? Não são feitas pela capacidade humana, pela vaidade humana, mas elas são feitas pela graça de Deus. 1 Coríntios 15 e 10, você pode anotar esse texto, porque pretendo passar mais à frente. Pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo, dado pelo Senhor como um adorno à sua noiva, a igreja. Pois antigamente as noivas eram adornadas com joias. Você pode anotar em Ezequiel 16 e 11. Ezequiel 16 e 11 ao 14. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Eu gostaria de ler só um texto, o de Gênesis, capítulo 24, versículo 22. Gênesis, capítulo 24 e versículo 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. 24 e 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. Versículo 52 ainda deste capítulo, e o versículo 53 diz assim, 52 e 53, diz: e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua irmã. Observe que Gênesis capítulo 24, os últimos que eu li foi versículos 52 e 53 do capítulo 24 de Gênesis. Veja aqui no compromisso que Rebeca assume com Cristo diante do servo, que é um símbolo do Espírito Santo, o servo de Abraão. Ele se compromete, ou seja, ela se compromete a manter aquela relação, aquele compromisso com o servo daquele escravo, daquele mordomo que era Eliezer. E nos diz a palavra de Deus que logo ele presenteou-a com joias preciosas, com pedras preciosas, como característica de que ela agora era propriedade do seu noivo, do futuro esposo. As obras figuradas por pedras preciosas significa que são feitas pelo poder do Espírito Santo. Quem diz amém, irmãos? Amém. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. As obras de Paulo eram feitas assim. Romanos capítulo 15 e versículo 19. Romanos 15 e 19, nós vamos encontrar quando o apóstolo ele mostra as suas obras fundamentadas no Espírito do Senhor. 15 e 19 diz aqui: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. A versão atualizada diz: por meio do poder do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos para Deus, devemos fazer baixo a unção. Amém, irmãos? A orientação, a ajuda, a influência do Espírito Santo. Obras feitas sem o Espírito Santo tendem a virar palha, porque são obras secas, sem graça, sem a unção de Deus. Amém, meus irmãos? Sem a unção de Deus, onde a operação do Espírito Santo falta, as obras são sem vida, são sem eficácia. Observe, portanto, que nesse julgamento a Trindade está presente nesses símbolos, ou simbolizados pelo ouro, pela prata e pedras preciosas. Onde a operação de Deus falta, há obras assemelhadas a material fraco, que representam um trabalho meramente humano. Fazer obras para Deus, sem estar fundamentada em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, é fazer obras secas, sem valor e sem nenhum peso.
Por isso há 3 elementos aqui que são simbolizados por materiais perecíveis, que passam, que o fogo ou o vento devora. Primeiro, o apóstolo diz, ele fala de um material perecível que é a madeira. Simbolizam as coisas humanas, pois cresce de si mesma. Existem obras, irmãos, que qualquer pessoa pode fazer, e elas não têm o mérito, não é isso, de gerar recompensa da parte de Deus. Você quer ver, Jesus se referiu a obras desse tipo, quando ele falava aos discípulos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 32. Capítulo 6, versículo 32. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui. 6:32. Ele diz, primeiro 31 diz assim: e como vós quereis, eu estou lendo Lucas capítulo 6, versículo 31, e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Diz, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o quê? Amam aos que os amam. Ora, se o crente só ama quem lhe ama, ele está dizendo, os pecadores também fazem isso. Então são obras meramente humanas. A pessoa pode fazer isso sem ser salvo. Entenderam, irmãos? Depois ele diz, o 33, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Aí diz, e se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o quê? Emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Jesus disse, agora eu vou levar vocês a ter uma visão com maior profundidade do que devem ser as vossas obras. Aí é quando ele diz, amai, pois, a quem? A vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amém, irmãos? A madeira representa aquelas obras totalmente humanas. Aquilo que eu posso fazer, que um pecador faz o mesmo. Mas as obras que vão ser meritórias no tribunal de Cristo, elas têm que transcender a esse limite da capacidade e da razão humana. É por isso que este mundo nunca vai entender a igreja. Não adianta querer facilitar para que o mundo ache a gente parecido com eles, porque nunca nós estamos indo na contramão deles. Nós estamos indo na contramão deles. A igreja, a contracultura da igreja, ela deixa o mundo perplexo. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 4, versículo 4, que o mundo se admira. Ficam, como pode ser? Indagam, como pode ser isso? Disse, por quê? Porque, irmãos, dizia Pedro, a gente não corre na mesma bicicleta deles. A gente não corre na mesma maratona deles. Na carreira desenfreada. Nós vamos no inverso. A contracultura da bem-aventurança é totalmente diferente da filosofia deste reino humano, humanista, material. E principalmente nos dias de hoje,
quando o espírito do anticristo está preparando os sistemas de governo, a sociedade e todos os elementos dessa sociedade na área financeira, cultural, intelectual, religiosa, está preparando, assim como o Espírito Santo preparou o mundo para receber a Cristo, e João veio antes dele para preparar o caminho daquele que haveria de vir. O espírito do anticristo já está operando, preparando o mundo para que seja bem fácil para o anticristo governar. E cada dia que passa, a verdadeira igreja, ela vai ficando distante do mundo. Ela não vai se aproximando. Esse evangelho que pregam por aí é da prosperidade, das facilidades, em que um crente parece o mesmo mundano, em que uma mulher crente veste de forma tão indecente como aquela que não conhece a Cristo, se pinta tanto como aquela que não conhece a Cristo, fala igual àquela que não conhece a Cristo. Não é o evangelho da Bíblia, porque o evangelho da Bíblia muda radicalmente e faz a pessoa diferente por dentro e por fora. Não existe compatibilidade a filosofia do reino celestial com a do reino das trevas. É totalmente diferente, irmão. Nunca queira, Jesus disse assim: quando o mundo vos aplaudir, vocês estão totalmente equivocados. Mas ele diz: glorifiquem o Pai Celestial quando o mundo vos aborrecer e disser tudo contra vocês. Ele diz: dê glória a Jesus, dê glória a Jesus, dê glória a Jesus, porque vocês estão no caminho certo. Igreja do Senhor, eu venho da parte do Senhor te dizer: se tu és rejeitado na faculdade, perseguido pelos professores incrédulos, preconceituosos, eu acho interessante como eles perguntam: por que você usa saia? Porque você só usa saia. É engraçadinho. Que diversidade é essa? Que diversidade é essa? É engraçado. Porque usa saia e é da sua conta. Use a sua calça e deixa a gente usar a saia. No caso das mulheres, é a cultura da igreja, é a cultura. Não criam cultura de todo tipo aí. Então os nossos costumes são cultura do povo que está caminhando para o céu. Não se pintar é cultura do céu. Não viver no cinema é cultura do céu. Não gritar feito louco nos campos de futebol é cultura do céu. Vocês sigam na cultura da terra e a gente segue na do céu. Na do céu, na do céu. Aleluia. Seguimos já do céu. E daí? Incomoda essa sociedade? A gente não se incomoda quando eles passam feito um louco, né, irmão? Raspa a cabeça todinha, deixa uma escova no meio e ainda pinta de verde. Parece uma piaçaba, não é, irmão? No meio assim, deixa. E a gente nem se incomoda. Passam seminus e a gente não diz nada. Nós respeitamos e oramos por ele, e os amamos e os queremos levar para o céu. E eles se incomodam porque nós vivemos a nossa vida. Deixem a igreja viver a cultura do céu e vivam a sua. Mas a cultura de Deus é uma cultura diferente. Jesus disse: se vocês fizerem só o que eles fazem, Jesus disse, não tem nada aqui em cima. Agora, se vocês fizerem mais, amém, irmãos? Fizerem mais, receberão recompensa da parte do Pai.
A hora não nos permite deter mais sobre cada tópico desse. Obras como palha significa instabilidade, pois é muito frágil, muito fraca. A Bíblia diz em Jeremias 23 e 28 que tem palha com trigo. Palha fala também de escravidão, não é? A palha é fraca, o vento leva. Tem obras, irmãos, que só dá para o vento levar. Tem coisas que aparecem tão bonitas, parecem tão bonitas, mas de repente desaparecem. Desaparecem. Mas as obras que são feitas em Deus duram para sempre. Amém? Duram para sempre. Irmão, em todos os aspectos no reino de Deus é assim. Eu fico observando, até os hinos, irmãos, quando eles são gerados em Deus, eles têm uma durabilidade. Quando são geradas simplesmente para ganhar dinheiro e vender disco, vender CD, dura um pouco. O leão já passou, agora entrou o mel e vai passar também. Deus queira que não venha o fel depois, né? Agora tem sabor de mel, mas vai passar também. Mas, Senhor meu Deus, fica aqui. Mestre, o mar se revolta. Permanece. Permanece. Vira clássico, não é verdade, irmãos? Permanece. É a onda que passa. Tem muita coisa. Teve um tempo aqui que havia uma senhora ensinando guerra espiritual. É onda, é vento, é palha. E tinha uns crentes que pareciam um zumbi, marchando. É a guerra, estou cercando. Que guerra, coisa nenhuma, irmão. Depois surgiu a onda do amarrar Satanás. E quanto mais amarra, mais Satanás faz o que não presta, irmão. É melhor expulsar ele. Porque esse negócio de amarrar não vai segurar ele, não. É expulsar ele. Oh, glória a Deus. O que acontece é que a gente está deixando o modelo velho, irmão, por invenção de teólogo, de carismáticos que se meteram na igreja. Estamos trocando os valores espirituais que nós recebemos, que nós aprendemos, por invenção de gente que quer fazer patrimônio nas custas dos evangélicos bobos. Mas o evangelho já foi descoberto, não precisa ser mais descoberto nada não, irmão. Não tem mistério. Tem gente que aparece com tanto mistério. Um dia um irmão chegou perto de mim e botou o pé no meu carro assim, disse assim: estou botando, pastor, onde pisar a planta do pé será tua. Eu digo, deixa de ser bobo, senão eu vou mandar tu lavar meu carro que está sujando com esse sapato sujo aí. E nada disso, irmãos. Tem que buscar, seja fiel a Deus, vá orar, creia nas promessas de Deus. Deus vai lhe dar carro, casa, casamento, bênção, vai dar tudo, mas deixe de ser bobo. Deixe de ser bobo. As coisas de Deus não é fácil assim não. Você bota seu pé de chulé em cima do carro e quer que Deus dê um carro novo. Vai lavar teu pé e vai buscar a Deus de joelho. Vai orar, jejuar. Aí Deus vai te dar. Preguiçoso. Fica botando o pé em cima do carro dos outros, da terra dos outros, dizendo que aonde pisar a planta do teu pé. Uma interpretação sem exegese, sem nada. De forma que a palavra nos revela que as nossas obras serão analisadas totalmente. Isso quer dizer que o cristão será examinado totalmente. Não ficará nenhum segredo que não seja revelado diante do tribunal de Cristo. Segredos aqui, coisas ocultas, eu não estou me referindo a pecados escondidos, não. Pecados que não foram confessados, não. Pecado não vai ao tribunal. Quando fala de coisas ocultas aqui, está se referindo a obras que foram feitas com outras intenções, não é? Atitudes que nós tomamos em relação aos nossos irmãos, fingindo uma coisa que por trás tinha outra intenção. Não está oculto isso? Ali vai chegar a luz de tudo isso. Se vai saber.
a finalidade, o propósito com que se fez aquilo. Veja aí Romanos capítulo 2 e versículo 16. Romanos 2 e 16. No dia em que Deus há de julgar o quê? Os segredos dos homens. Nada ficará oculto naquele dia. Marcos, Jesus já dissera no seu ministério. Veja o que ele diz em Marcos 4 e 22. Marcos 4 e 22. Jesus diz assim em 4:22 de Marcos, meus irmãos: porque nada há encoberto que não haja de ser o quê? Manifesto, e nada se faz para ficar, mas para ser descoberto. Aí Jesus diz aqui: se alguém tem ouvidos para ouvir, nada, Jesus diz, um dia vai ser descoberto. Se não for aqui, vai ser no tribunal. Deus nos guarde que seja no trono branco, porque se for ali, já sabe que é fatal. Pecados escondidos, ocultos, adultérios guardados, roubos guardados, homicídios guardados, coisas escondidas. Davi disse assim, no Salmo 1 está escrito: o ímpio não permanece na congregação dos justos. Salmo 1, pode ler que está lá. Pode passar 5 anos, 10 anos, mas não fica. É melhor se acertar. Amém, irmãos? Nunca, essa mensagem, essa palavra que estou dando nunca é fora de tempo, porque sempre haverá na igreja pessoas frágeis, fracas, que precisam ser purificadas para entrar no céu. Amém, irmão? Quando nós ensinamos de que não pode ficar oculto, não falamos querendo que o irmão se perca. Não, meu irmão, é que você se humilhe diante do Senhor e o Senhor vai restaurar a sua vida espiritual. Ele tem tanto interesse na sua alma que Ele está falando e fala não só por nós, pela palavra, quero dizer, que estamos dando, mas por outros servos dele. As nossas obras, o nosso caráter, a forma como agimos. Romanos 2, 7 a 11 diz que Deus recompensa aos que fazem o bem, não é? Deus recompensa aos que fazem o bem. As nossas palavras, veja aí Mateus 12 e 36. Mateus 12 e 36. As nossas palavras estarão submetidas a juízo, ao crivo do grande juiz, o Senhor Jesus. Mateus 12 e 36 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra, o quê? Ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Palavras ociosas, sem nenhum valor, sem nenhum sentido, não é? Palavras, palavras, palavras. Cuidado com o que você diz. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que nós, né, irmão? Eu estou me incluindo. Sempre gosto de me incluir também, porque sou humano também, não é? E a palavra não fala só a vocês, fala primeiro a mim, a nós. Então,
Cuidado nas palavras. Vamos ter cuidado nas palavras, porque Deus está ouvindo. Diz a Bíblia que Deus escuta as nossas palavras. Deus escuta as nossas palavras. E Ele sabe. Uma vez o pastor José Leôncio mandou um homem de Deus para um trabalho. E quando ele chegou lá na porta do templo, ele pegou assim no cabelo e disse assim: nem nesse cabelinho Deus queria que eu viesse para cá. Pois ele não ficou ali, não ficou mais em lugar nenhum, porque Deus não deixou. As palavras, irmão, as palavras, tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado, não é? Elas serão julgadas. As nossas atitudes com relação aos nossos irmãos. Mateus 5:22. Eu não sei como é que tem crente na igreja que diz: eu não topo com essa mulher, eu não topo com esse homem. E como é que você vai topar com ele no céu? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo fizer o quê? Se encolerizar, se encher de ira, de raiva, contra seu irmão, será o quê? Réu do juízo. Nossas atitudes em relação aos nossos irmãos, sem motivo nenhuma. Tem pessoas que odeiam a outra de graça, sem nenhum motivo, nem conhece a pessoa. Antes de conhecer a pessoa, basta chegar um murmurador e falar da pessoa. Ele faz como um homem que contam que no sertão pagaram a ele para matar outro. E ele nem tinha visto o homem. Mas o cidadão que isso é o que contam, né? A gente escuta tantas histórias no sertão. E disse que o camarada que encomendou o matador deu uma foto dele. Quando o pistoleiro olhou para a foto dele, disse: já estou com raiva dele. Tem gente que já fica odiando as pessoas só porque escutou, ouviu falar. Conheça a pessoa, para você não pecar, não entrar na onda do outro, que talvez odeie porque a pessoa corrigiu a ela, porque vivia em pecado, ou fez coisa que não devia fazer. Já começa odiando, irmão. Odeia de graça. Jesus está dizendo aqui: vai dar conta. Vai dar conta. A sua ira contra seu irmão vai dar conta. Os seus motivos, os motivos pelos quais fazemos as coisas. 1 Coríntios 4 e 5. 1 Coríntios 4 e 5. Olha, tem gente, irmãos, eu não estou dizendo que vocês são assim, mas vocês sabem e confirmam que é assim que acontece por aí afora. Tem gente que guarda a mágoa da outra pessoa. Guarda a mágoa. Eu vi uma pessoa que o seu cônjuge sentiu que ofendeu, e ele foi pedir um aconselhamento a determinado pastor e disse que quando a pessoa pediu, o cônjuge, este cônjuge pediu perdão ao outro, a outra pessoa, né? É claro que o casamento que eu estou falando é um homem e uma mulher, né? Aí, pouco tempo de casado, disse: me perdoe, eu acho que eu fui forte. Disse: no meu dicionário não existe essa palavra, perdão. Eu disse: meu Deus, como é que essa pessoa vai ao céu? Como é que essa pessoa pode orar a Deus? Mesmo assim, Jesus, glória a Deus. Deus nos ajude, meus irmãos. As obras do ministério, Tiago 3 e 1, serão submetidas ali. O resultado do julgamento ante o tribunal de Cristo. O que acontecerá como resultado no tribunal de Cristo? O Senhor pesará todas as nossas obras. Quem diz amém, irmãos? Amém. Porque Deus sabe pesar. Não interpretemos no sentido literal. Ele não vai botar uma balança para pesar cada obra. Vocês estão entendendo, né? Mas ele pesa. 1 Samuel 2 e 3, veja aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo 3.
Lá em Daniel também, vamos ler 1 Samuel. Daniel vou apenas citar, não está escrito que ele disse de Belsazar, quando Daniel interpreta aquela visão, diz: pesado, pesado foste na balança. E o que foi que aconteceu? Teu peso está faltando, teu peso está maneiro, falta peso. 1 Samuel 2 e 3. 1 Samuel capítulo 2 e versículo 3 diz: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são o quê? As obras pesadas na balança. Por isso o rei Ezequias disse: pesa-me em balança e verás a minha veracidade. Jó também se referiu, não é? Tudo que for meramente humano será lançado fora, não será recompensado. Há possibilidade de que alguns se envergonhem por causa das obras que fizeram, da sua vida, das ações que tiveram como crentes. Até os obreiros, não é? Veja aí segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Já estamos concluindo, meus irmãos. Já vamos terminar, assim que vamos sair todos juntos. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 15. Procura apresentar-te como a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Muitos se envergonharão naquele dia, que fizeram obras que não foram aceitas por Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, de todos nós, que as obras que estamos fazendo no reino de Deus sejam honrosas e avaliadas de forma positiva pelo Senhor. Quem diz amém, irmão? Seja você professor de escola, dirigente de campanha evangelizadora, dirigente de círculo de oração, pastor auxiliar, pastor presidente, não é isso, diácono, presbítero, que a nossa obra, amém, meus irmãos, seja avaliada como servos de Deus, como obreiros de Deus, e seja recompensada, que o Senhor diga de nós: bom servo. Amém, irmãos?